Enxoval do bebê. Toda vez que eu penso no parto ou em como vai ser, mudanças no corpo, olha como que tá, emoções à flor da pele, é o que eu mais estou usando, e conversar sobre isso com outras pessoas me deixaria mais ansiosa. Emocional extremamente fragilizado. Sentir o bebê mexer pela... Seja muito bem-vinda a mais um vídeo, muito prazer, eu me chamo Samantha Portugal e esse é o nosso canal de vlogs aqui no YouTube. Hoje eu trago atualizações sobre o nosso segundo trimestre de gestação, como que foi. Eu fiz várias anotações aqui, inclusive vou seguir as minhas anotações aqui para poder trazer para você que talvez está aí descobrindo a gestação, ou que já passou por um, ou que só é uma amiga mesmo aqui do canal e que acompanha. Então vou compartilhar com você como que foi esse segundo trimestre de gestação. Caso você não tenha assistido e queira assistir, eu tenho aqui já o relato do meu primeiro trimestre. Ele está um pouco longo, mas está muito completo, porque eu abri mesmo meu coração, sabe, amiga? Então vou deixar aqui esse vídeo. E eu falei muito lá, então assim, não sei, se te interessar, te convidar a assistir, porque pode fazer mais sentido algumas coisas que eu compartilhar hoje, sabe? Então, vamos agora para as coisas que aconteceram nesse segundo trimestre. Tiveram muitos desafios, mas também tiveram momentos assim que a gente falou, nossa, tô dando uma respirada, sabe? Vamos começar pelas melhoras graduais. No primeiro trimestre, né, vou dar um adendo aqui, como eu tinha falado, eu fiquei com muito enjoo, fraqueza, sabe, aquele corpo mole mesmo, assim, não conseguia fazer absolutamente nada. Já no segundo trimestre, a minha disposição veio voltando, minha amiga, aí eu voltei a treinar, óbvio, né, a frequência não tava como antes, mas voltei a treinar, voltei a conseguir fazer as coisas de casa, sabe as coisas básicas que a gente precisa fazer no dia a dia? Eu consegui voltar a fazer, então isso me trouxe, de certa forma, uma empolgação maior, sabe? Que não tem nada pior do que você precisar fazer uma coisa super básica e você não está conseguindo, por exemplo, um almoço, sabe? Você não conseguir fazer o seu próprio almoço, é horrível. Então essas melhoras graduais aí em relação à disposição começaram a voltar e eu considero que o segundo trimestre foi, pra mim, o trimestre com mais disposição, assim. E quase todas, né? Quase todas as gravidinhas eu vejo comentarem sobre isso, que o segundo trimestre é, digamos que ele é a parte mais maravilhosa, porque você começa a voltar à disposição, a barriga de grávida realmente aparece, sabe? Então, assim, é um momento mais tranquilo, digamos assim, né? Aquele momento que você consegue aproveitar até um pouco mais mesmo da sua gestação. No início ali do segundo trimestre, eu comecei a sentir o meu bebê mexer pela primeira vez, assim, que eu sabia que aquela mexida que eu tinha sentido ali era o bebê. Não era gases, não era nada, era o bebê. Eu senti ele mexer, inclusive, com 16 semanas. No dia que eu completei assim, né, que eu iniciei na semana 16, eu senti ele mexer pela primeira vez. E até chegar um ponto que o bebê estava mexendo tanto que, assim, já não tinha mais dúvidas que era o bebê, entendeu, minha amiga? E aí só vai intensificando. Quanto mais os dias passam, as semanas passam, mais você sente com uma pressão a mais ali, né, pressão a mais, uma intensidade a mais. Essa é a palavra mais correta para se usar, acredito eu. Porque no início você começa a sentir assim, umas cosquinhas, digamos assim, depois uns empurrãozinhos, agora eu já sinto uns chutezinhos mesmo, uma coisa mais, sabe, tô aqui, sou eu que estou mexendo. E pontos negativos, digamos assim, dessa parte de mexer. Num geral, o mexer do bebê é muito legal, sabe? São fases diferentes, né? Primeiro a intensidade ali mais fraca, depois você começa a sentir mais movimentos, mais intensos, é super legal. Agora a parte negativa desse ponto é quando ele mexe para baixo, meu amor. Porque o que acontece? Uma coisa que eu não sabia é que quando ele mexia para baixo, você poderia sentir ali umas fisgadas na sua amiguinha, sabe? Um mini choque, não sei dizer. Então, senti algumas vezes e sinto de vez em quando ele mexe muito ali para baixo, não é confortável. E quando ele tá mexendo muito e pressiona ali a parte, acho que seria da bexiga, sabe? Então, assim, você pode ter acabado de fazer xixi, você tem vontade imediatamente de fazer xixi. No início ali, eu comecei a sentir o bebê mexer. Só que com o passar dos dias, eu comecei a olhar e eu comecei a ver uns tremores, assim, na barriga. Aonde ele mexia ali, eu via um tremorzinho, sabe? E aí, de acordo, vai passando mais ainda, aí você começa a ver uns movimentos. Então, assim, é uma mudança muito legal de acompanhar cada vez, cada primeira vez que você sente alguma coisa diferente, que você vê alguma coisa diferente, no meu caso ali, né?
digamos que mágico, é curioso, você fica, sabe, é bem emocionante, assim. Alguns meus olhos chegavam a lacrimejar, assim, que eu ficava pensando, cara, como Deus é perfeito, né? Tem um ser humano aqui dentro, sendo gerado. É incrível isso. Nosso próximo tópico é mudanças no corpo. Tivemos algumas bem significativas aí no segundo trimestre. E assim, eu tenho 1,56 de altura. Eu percebo que eu ganhei mais, assim, a barriga de grávida mesmo, sabe? Inclusive, ela está bem, sabe? Bem grávida. Eu vou mostrar a barriga agora, como que ela está. Olhando de frente, vou deixar a blusa assim, né, amiga? Olhando de frente, você vê que temos aqui uma barriga bem assim, né? Bem grávida. Agora, olhando de lado, olha como que tá o tamanho da nossa barriga, amiga. O que eu percebi nesse trimestre foi que a minha barriga, ela começou realmente a ficar uma barriga de grávida. Desde o início, na verdade, do segundo trimestre, ela já tava assim, eu vou até deixar uma foto aqui de umas fotos que eu fiz. Ela tava assim um pouquinho mais redondinha, mais pontuda, inclusive. E ela teve um crescimento gradual, eu diria, sabe? Ela não cresceu de vez. Então é assim que a minha barriga está atualmente. Eu acredito, se eu tivesse essa mesma barriga em um corpo de, sei lá, 1,70 m, amiga, essa barriga seria um nada. Uma coisa que eu percebi nesse segundo trimestre é que a minha barriga, ela começou a dar uma crescida ali no segundo até a metade. Chegou na metade do segundo trimestre, meio que ela deu uma parada de crescer, sabe? E aí eu sigo com essa barriga de grávida, assim, redondinha, pontuda. E aí agora, no início do terceiro trimestre, depois vai ser para outro vídeo, mas só para atualizar, eu estou sentindo que ela está ganhando um pouco mais de volume também. Mas assim, minha amiga, fora isso, nada de muito diferente. Ainda sobre a barriga, eu acho que deu pra perceber aí, nós não temos uma linha negra, não apareceu até então uma linha negra muito evidente. Dá pra ver que tem um leve, bem leve assim, uma linha bem leve, então assim, eu achei que iria aparecer bem rápido, porque na parte assim, de baixo do umbigo tá um pouquinho mais escuro, acho que dá pra perceber, né? Então assim, pra baixo um pouquinho assim, tá um pouquinho mais escuro, mas nada muito aparente. E já estávamos com essa semilinha, podemos dizer assim, desde o final do primeiro trimestre. Então eu achei que agora no segundo trimestre ia ficar bem evidente a linha negra, mas até então, no meu caso, não apareceu a querida. E não sei se agora aparece pra frente. Talvez. Outras mudanças, eu percebi que eu comecei a ter um pouco mais de retenção de líquido no corpo. Não temos assim um inchaço absurdo nem nada, mas eu percebi que eu tenho bem mais retenção de líquido do que eu tive no primeiro trimestre. E pelo que eu vi, é isso mesmo. De agora pra frente, eu posso ter até um pouco mais de retenção de líquido, um pouco mais de inchaço talvez nos pés, nas pernas. Então assim, mas não teve um horror de mudança em relação, no caso, no segundo trimestre, né? Em relação a peso, amiga, eu fiz aqui umas anotações também. Ao final do segundo trimestre ali, eu tinha ganhado, do início da gestação até o final ali do segundo trimestre, foi de 7 a 8 quilos. E assim, tava dentro do esperado pro acompanhamento, né, que eu tava fazendo. Pro peso que eu tinha, até o que eu tinha ganhado, tava dentro do esperado. Eu, particularmente, tenho uma certa coisa assim com o meu corpo. Então eu tinha muito medo de ganhar muito peso na gestação. Eu sei que é um momento diferente de vida, eu sei que eu tenho outras preocupações, mas querendo ou não, faz parte, né? Você se olhar no espelho e você literalmente não se reconhece mais. Você olha assim e fala... Então, né, você não serve nas suas roupas, você nada mais é como era antes. Então, eu tinha um pouco esse receio de ganhar muito peso, de parecer muito enorme, sabe? Principalmente por eu ser pequenininha assim. Eu ficava pensando, como é que vai ser? E isso me pegava um pouco. Então, quando eu tava ali mais no final ali do segundo trimestre, que eu fiz, e eu tava me sentindo bem maior, eu fiz essa consulta lá e vi que estava dentro do esperado, me trouxe mais tranquilidade. Até porque o que eu vejo no espelho é que realmente só temos uma pancinha bem generosa de grávida. E, no geral, o corpo assim, não teve muitas mudanças. Então, ganhei de 7 a 8 quilos até então. De agora pra frente, acredito que eu vou ganhar um pouco mais, porque o crescimento do bebê é acelerado, ele precisa chegar no dia do parto com um peso ok. Ainda falando sobre o corpo, as roupas, como ficamos aí nesse segundo trimestre. Até o primeiro trimestre, eu consegui usar algumas partes de baixo com mais conforto, digamos assim.
no início, no caso ali do segundo trimestre. Só que aí foi passando, a barriga começou realmente a ficar mais de grávida mesmo assim. E aí a maioria das roupas, elas não estavam me trazendo mais conforto, outras não fechavam aqui assim. Então eu tirei muitas e coloquei ali, guardei. Muitas eu tirei mesmo do meu guarda-roupa porque eu não estava mais me identificando com elas. Aí eu passei para frente, amiga. Você olha assim, você fala, cara, eu não me vejo mais, sabe, nessas roupas. No geral, elas seguem servindo, exceto ali na região onde temos a nossa pancinha avantajada mesmo, que elas não fecham, e aí algumas eu tive que realmente deixar de lado, guardar para mais tarde. E outras ainda dá pra dar uma adaptada ali, seguir usando, sabe? Então assim, estamos adaptando o que dá pra ser adaptado. Outras mudanças físicas que eu anotei aqui, uma delas foi a sensibilidade nos seios. Eu não tive muita nesse segundo trimestre, então assim, tive acho que, sei lá, pouquíssimas vezes. Em comparação com o primeiro, eu falo que era uma situação horrorosa. Sono e cansaços frequentes. Então, assim, eu percebia que aqueles dias que eu tinha um pico a mais de energia, que eu produzia muito mais, no final do dia eu sempre tava com sono, sabe? Ou passava mais tempo assim em pé, então vinha um cansaço. Comecei no final do segundo trimestre, comecei a ter um pouco mais de fadiga. Minha amiga, não sabia que esse momento ia chegar, mas ele chegou. Outro ponto que eu anotei aqui foi as contrações começaram a se intensificar bastante do meio do segundo trimestre pra frente, sabe? Então assim, eu percebia que sempre que eu fazia um pouco mais de esforço, sempre que eu pegava talvez um pouco mais de peso ali, eu tinha mais contrações. E agora sobre o nosso tópico, cuidados com o corpo. Eu achei legal falar isso aqui, porque no primeiro trimestre eu não tinha muitos cuidados. Mas já nesse daqui, eu estou tendo um pouco mais que antes, né? Então vamos lá. Eu tinha um certo pavor, assim, de aparecer estrias na minha barriga. Depois eu aceitei que pode acontecer e tá tudo certo, faz parte. Depois a gente vê. E também não tem o que fazer, né? Não adianta eu ficar me martirizando por uma coisa que eu não tenho controle. Eu dei uma pesquisada e eu vi que a estria que pode ou não aparecer na barriga ou em outras partes do corpo, genética, predisposição a ter. Então assim, se eu tiver aí, no caso a genética de talvez ter ou predisposição, elas podem aparecer em uma intensidade ou outra, ou pode também não aparecer. Então assim, vai depender muito. E eu já tenho sim predisposição a ter estrias. Antes de engravidar, eu já tinha em algumas partes do corpo, não muitas, não eram umas estrias assim mais delicadas, digamos assim. E nós mulheres, né, não todas, não sei como que é por aí, mas eu já não queria ter mais do que eu já tinha, sabe? Pelo que eu li, pelo que eu dei uma olhada, se você for ter predisposição a ter, você vai ter de todo jeito. O que pode acontecer é redução de danos no caminho, entendeu? E como você pode ter essas reduções de danos? Cuidando da sua pele e se tratando super bem. E aí, nesse segundo trimestre, que eu comecei mesmo, a barriga começou a crescer um pouco mais e tudo, eu estou me esforçando muito para beber bastante água. Ainda não estou bebendo a quantidade que eu gostaria mesmo de estar bebendo, mas estou bebendo o máximo que eu consigo. E hidratar a pele. Foi uma coisa que eu comecei a fazer muito mais no segundo trimestre, isso todos os dias. Toda vez que eu tomo banho, na verdade, eu sempre passo creme na pele e aí eu estou intercalando. Esse daqui é o que eu mais estou usando e eu vi vários cremes na internet próprio para essa fase, sabe, da gestação. Vi vários, assim, super hypados, mas, amigas, descobri este querido aqui que muitas pessoas falam muito bem dele, que ele é muito bom, que ele é muito hidratante, tererê, tarará, e eu estou gostando. Primeira vez que eu comprei esse creme na minha vida, pra esse momento, né, eu comprei pela internet, então ele saiu um pouco mais barato e a quantidade é uma quantidade relativamente boa em comparação com os outros. Ele é 473 ml. Então o que eu fiz de cuidados? Todos os dias após o banho, eu passava o querido. E aí, por cima, eu esperava dar uma secada, né, ali uns minutinhos, eu passava esse óleo aqui, que é um óleo super, super em conta, que você encontra no mercado, e ele dura horrores. Esse creme que talvez você vai precisar comprar mais de um. Como eu queria fazer esse creme durar um pouco mais, e aí eu poderia tomar mais de um banho no dia, eu fui e comprei esse daqui também. Esse daqui eu já usava na minha rotina, para poder intercalar. E em outras partes do corpo, porque eu estava priorizando mesmo esse aqui na barriga, amiga. E aí, dou uma intercalada, sabe? Nada muito assim, então esses eram os meus cuidados. Água, hidratação, sabe? E é isso. E é isso, acho que Deus quiser. Até então, não temos estrias aqui. Temos, eu acho que isso aqui,
Eu tenho, assim, alguns lugares, eu acho que pode ser algumas estrias bem leves querendo aparecer, mas eu acho que sim, vai aparecer algumas estrias aí em mim até o final da gestação, porque eu tenho já predisposição, não sei, minha amiga, eu tenho essa impressão que vai aparecer, sabe? Pode ser que apareça, pode ser que não, mas o que eu diria pra você, do outro lado, que talvez tá com essa mesma preocupação, digamos assim, na cabeça, é que faz parte. Não tem o que fazer se você tem predisposição a ter, e é isso, sabe? Aceita que nem eu. Tive que aceitar, e eu não sei se vai ou não ter. Ainda desse tópico de cuidados com o corpo, o cabelo que eu tinha falado, acho que no primeiro lá, que meu cabelo, como ele tava, eu sigo cuidando dele assim da forma que dá, mas os meus cuidados estão mais intensificados que no primeiro trimestre, que tava de qualquer jeito. Hoje estamos de penteado, mas eu sigo cuidando o máximo que eu consigo. As unhas, elas seguem crescendo bem, acredito eu, que por conta da gestação percebi que teve uma melhora no crescimento, sabe, durante a gestação. O cabelo, o crescimento eu acho que tá normal, sabe, é um crescimento que já acontecia antes, mas tá super ok também. Temos uma raiz aqui super escura, porque eu optei por não pintar o cabelo, né, não arriscar pintar o cabelo aí durante a gestação. Eu sei que algumas mamães, elas arriscam e cada um sabe da sua realidade, tá tudo certo. Eu escolhi não arriscar, eu passo às vezes uma máscara tonalizante que ela é tonalizante assim, né? Ela não tem nenhum tipo de amônia, nada, então ela é uma máscara que sai com umas 3 lavadas ali no comprimento para dar uma quebrada nesse cabelo desbotado. Outro tópico aqui que eu falei bastante no primeiro trimestre foi sobre a parte emocional, como estamos emocionalmente, como seguimos a partir do primeiro, né? Aí no segundo trimestre. Amigas, confesso, quero fazer até um vídeo pra falar um pouco sobre isso, mas confesso que algumas coisas estão relativamente abaladas emocionalmente. Percebo que a gestação em si, ela está sendo bem desafiadora pra mim, principalmente emocionalmente falando, e tem coisas que é mais fácil de lidar, outras não, mas sigo fazendo terapia. Esse segundo trimestre eu fiz mais terapia do que no primeiro, e tá me fazendo muito bem, faz bem fazer terapia, né? Tanto que eu me sinto até mais animada, digamos assim. Apesar dos desafios, sabe? Emocionais. Outra coisa que eu coloquei aqui é que muita oscilação de humor. Mas isso, assim, desde o início da gestação. Então, assim, faz parte, sabe? A oscilação, assim, de humor. Tem hora que eu tô ótima, tem hora que eu não tô tão ótima assim. E, assim, seguimos, amigas. Ainda nesse tópico do emocional, sabe, eu senti muito, assim, muita solidão nesse segundo trimestre, por N motivos, assim, de pequenas coisas, sabe, e assim, muito louco, porque eu já percebi que muitas mamães, quer dizer, eu já percebi não, muitas mamães já comentaram comigo assim, nossa, quando você engravida, as pessoas ficam mais assim com você, né, aí eu não sei, comigo não. Comigo as pessoas ficaram, né, mais distantes mesmo. Mas faz parte, sabe? Eu diria. Talvez, depende quem são as pessoas que você sempre teve na sua vida, né? Então, algumas talvez não ficam. Mas a minha realidade foi essa até então. Agora vamos para o tópico de consultas e exames. Nesse segundo trimestre, eu fiz alguns exames. Inicialmente, eu comecei a fazer as consultas pelo particular. E aí nós estávamos meio assim, sabe? Porque eu não estava sentindo muita segurança com as obstetras que eu acabei passando aqui em Campinas. E a que eu senti segurança não era de Campinas. Então, assim, não ia rolar mesmo eu fazer o acompanhamento com ela. Aí eu fiquei pensando, eu investi todo mês esse valor na obstetra e não me senti segura, eu posso fazer com qualquer obstetra. Aí eu falei, vamos testar pelo SUS, né, pelo postinho. E aí, assim, testei e não vi, como se diz? Não vi nenhum empecilho que me fizesse não querer continuar, sabe? Obviamente, eu queria muito fazer um acompanhamento com uma obstetra que eu me sentisse extremamente segura, que eu pudesse viver esse momento de uma forma mais leve, sabe? Mas não é a realidade do momento, então eu basicamente aceitei e é isso. E aí a gente pode pegar o dinheiro que seria investido nas consultas e investir em outras coisas pro bebê, pra melhora da rotina, enfim, sabe, pra facilitar algumas coisas. E aí eu comecei a fazer. No postinho,
pelo menos aqui onde eu moro, funciona assim: uma consulta com a obstetra, outra com a enfermeira obstetra. Aí eu fiz até então 2 consultas com a obstetra e uma com a enfermeira obstetra. Isso tudo no 2º trimestre. Então teve essas 3 consultas. E aí eu fiz uma consulta particular com uma outra obstetra, online mesmo, para conseguir um pedido para fazer o morfológico do 2º trimestre. Então teve também o morfológico aí no 2º trimestre, que eu vloguei aqui pro canal. É esse vídeo, se você não assistiu. E acho que de consultas foi isso. E aconteceu também no 2º trimestre ainda o exame de curva glicêmica. Passamos, amiga, tudo certo. Não deu nenhuma alteração. Tava funcionando tudo perfeitamente. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada a Deus. Eu tava super preocupada porque no 2º trimestre, apesar de estar me alimentando super bem nas refeições, assim, de almoço, café da manhã também, assim, mais ou menos, mas tava bem, sabe? Até os lanches no meio do dia, geralmente era fruta. Tava me alimentando bem. Eu tava comendo bastante doce. Então, deu aquele friozinho na barriga, sabe? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, eu fiquei muito feliz. Porque, gente, é o medo, né? Da gestante ali. E aí, passei. Deu tudo certo. Consultas e exames foram esses do nosso 2º trimestre. E aí, amigas, eu coloquei aqui só pra gente comentar um pouco, né, que é sobre a via de parto. Quando você começa a fazer o acompanhamento pelo SUS, você já tem uma noção ali de como é que funciona mais ou menos. Noção assim, eu sei que a primeira opção deles é basicamente assim: se você tá tudo bem, se não tem nenhuma contraindicação, eles vão te encaminhar pro parto normal. E é isso, sabe? Você tem que esperar ali dar a semana certo, da semana certa sim, né? Tá tudo certo com o bebê, você entrar em trabalho de parto e tudo mais. E eles vão sempre seguir, até a obstetra já falou, né? Eles vão sempre optar pelo parto normal. No entanto, se for encontrada alguma observação, alguma coisa que precisa de atenção, aí vai começar a estudar ali, tipo, será que um parto normal realmente vai ser saudável? Ou vamos ter que fazer uma cesárea agendada e tudo. Eu, Samantha, estou, assim, pedindo muito a Deus que seja um parto normal. Essa parte do parto, ela me pega muito, muito, muito mesmo. Eu acho que talvez seria legal trazer um vídeo pra falar um pouco sobre isso, mas não me sinto preparada. Sempre que eu penso em como pode ser o parto, eu entro em prantos. E, assim, não pela dor em si, sabe? Mas é um assunto mais complexo, amiga. Talvez a gente fale depois em um vídeo só sobre isso. Mas, assim, o que se espera até o momento, pelos exames estarem ok, os ultrassons estarem tudo ok, é que seja um parto normal. Normal assim, né? Natural ali. E é isso, minha amiga. Agora vamos esperar. Em relação ao parto, nós decidimos que não vamos comentar com ninguém a data que o bebê vai nascer, sabe? A data específica. O que eu posso dizer é que ele vai nascer em agosto. Mas a data mesmo, o dia previsto, tudo, não quero comentar e também não quero que me perguntem, sabe? Eu não quero que fiquem me perguntando. Por exemplo, eu sei que pode ser que alguma pessoa ou outra me pergunte, normal, né? Curiosidade. Mas as minhas amigas que me perguntaram até então, tipo, amiga, e aí, quando é que tá previsto pra nascer? Aí eu falei, amiga, eu não vou falar o dia que está previsto. O que eu posso dizer é que está previsto pra agosto. E é isso. Por quê? Como eu acabei de dizer, o parto, eu já tô começando até a dar ansiedade, tá vendo? Não é um assunto que eu estou preparada pra lidar. Só de pensar que... Só de ter que ficar pensando quando que vai ser, como vai ser, me deixa muito ansiosa. E eu sei que as pessoas queridas, próximas, assim, talvez tenham essa curiosidade de saber, ai, que dia que vai nascer? E aí, as coisinhas estão prontas e tudo. Só que eu não quero lidar com essa ansiedade das outras pessoas também, entendeu? Já basta a minha ansiedade. Então, eu já tenho que lidar com isso de eu estar ansiosa pra esse momento. Desculpa, amigos, mas é a realidade. É assim que eu me sinto em relação a esse momento. Então, assim, toda vez que eu penso no parto ou em como vai ser, me dá uma ansiedade. E eu acho que conversar sobre isso com outras pessoas me deixaria mais ansiosa. O que eu estou fazendo em relação a isso? Eu estou levando pra terapia, que é o lugar mais seguro, levar pra terapia mesmo, e conversar ali com a terapeuta, tentar me preparar ao máximo psicologicamente, tentar ficar o mais calmo possível, me informar, enfim,
ficar o mais bem possível em relação a isso. E é isso. Aí, pro nossa saúde mental. E também eu acredito que vai ser um momento muito, muito delicado no sentido emoções à flor da pele, principalmente depois que o bebê nascer, sabe? Muita coisa acontecendo e eu não quero ficar sentindo que eu preciso tá informando alguém, entendeu? Tipo assim, nossa, fulano tá esperando que eu fale, ou nasceu, deu tudo certo. Sabe, eu não quero ter essa pressão, eu quero viver aquele momento ali da forma mais leve possível, se Deus me permitir, com meu marido, e aí deu tudo certo. Tá tudo bem, aí a gente informa essas pessoas e eu acho que tá tudo certo, sabe? Faz parte. É um momento que eu acho que ninguém tem que exigir nada de mim. E é isso, amigas. Vocês já viram aí, né? Então acho que sobre o parto em si é isso. Vou seguir aí me preparando e talvez eu traga um vídeo pra gente conversar só um pouco mais, né? Sobre isso. Acabei de estragar minha maquiagem, mas faz parte também. Vamos ver qual é o nosso próximo tópico. Vamos mudar de assunto. Teve mudança nesse segundo trimestre, então acabou que ficou mais corrido, digamos assim, sabe? Eu queria ter começado a comprar as coisinhas do bebê um pouquinho antes, mas, amigas, são tantas coisas. E tivemos mudança e ela aconteceu e, de certa forma, algumas coisas só pôde acontecer depois que a mudança aconteceu. Agora vamos falar sobre o enxoval do bebê. Como tivemos a mudança e muitas coisas aconteceram aí nesse segundo trimestre, como que tava o enxoval do bebê no segundo trimestre? Amigas, ele não tava. No início nós compramos o quê? Um sabonete, que eu vi que era um sabonete super bom, assim, super bom, essa colocação, não sei se ficou muito boa, mas era um sabonete muito legal pra recém-nascido, né? Enfim, pra pele do recém-nascido ali, que é extremamente sensível, então compramos ele. E compramos um pacote de fralda no mercado, foi isso. As outras coisinhas que ele tinha ali no segundo trimestre eram mimos que ele ganhou no Chá Revelação e fraldas que eu coloquei como sugestão de presente no Chá Revelação, e aí algumas pessoas levaram e tudo, então era isso. Desde o início que eu engravidei, eu fiz notas ali no meu celular e eu ia sempre anotando as coisas que eu achava não, né, que eu via que um bebê precisava e tudo mais, e mais pro meio, assim, do segundo trimestre, eu parei pra dar uma estudada, digamos assim. Então eu sentei, assisti alguns vídeos, vi a experiência de algumas mamães, vi a rotina delas também, né, elas falando como que era, o que era funcional, o que não era, o que funcionava pra ela, o que não funcionava, e aí eu fui pegando um tiquinho de cada uma, sabe? Eu fui meio que adaptando a nossa realidade, então pensando que a nossa realidade é tal coisa cabe aqui, tal coisa talvez não faça muito sentido. Então fui pegando ali as coisas meio que essenciais e montei a nossa lista. No segundo trimestre do enxoval foi mais montar essa lista, e no finalzinho ali do segundo trimestre nós pegamos e compramos várias coisas dessa lista, sabe? Inclusive vai ser talvez o próximo vídeo que vai sair do canal, que eu vou mostrar algumas coisas que eu adquiri aí pro enxoval do baby nesse segundo trimestre. E aí seguimos comprando, então vamos finalizar mesmo o enxoval do bebê assim nesse terceiro trimestre agora, e finalizar assim, amiga, nós vamos comprar as coisas essenciais pro primeiro momento, sabe? Porque uma dica também que eu vi muitas mamães falando é você ir comprando aos poucos, porque às vezes você fica super empolgada ali e vai comprando várias coisas e depois nem vai usar, nem vai precisar, e ainda por cima talvez não tenha nada a ver com a sua realidade. Então seguimos assim pro enxoval do baby. Tem várias coisas que compramos já, principalmente assim pra montar a mala maternidade, né, pra levar pra maternidade, e aí vamos ver as primeiras coisas que vai precisar e aos poucos vai entendendo ali a dinâmica desse bebê, o que ele precisa mesmo, o que vai, né, nos próximos dias ali ele vai precisar, ou vai ser uma mão na roda, e a gente vai investindo, é isso. Aí algumas coisas eu vou trazendo aí pra vocês. Talvez eu não traga tudo assim bem, sabe? Como se diz? Tudo bem descrito sobre cada coisa do enxoval? Talvez não. Mas, num geral, assim, eu vou tentar compartilhar o máximo que eu conseguir, minha amiga. É isso. Espero que você goste. Compartilhei aqui as minhas experiências reais nesse segundo trimestre. Não sei como vai ser de agora pra frente, né, nesse terceiro trimestre, mas pretendo também, mais pro final, aí, trazer uma atualização pra contar como que tá sendo as mudanças, como que tá sendo tudo. E se você é uma mamãe de primeira viagem, eu quero dizer que vai dar tudo certo, sabe? Talvez eu sou uma pessoa que demonstrou um pouco de insegurança em relação à via de parto, mas eu realmente acredito que vai dar tudo certo.
é um tópico sensível pra mim. Ponto final. Faz parte, está sendo a minha gestação, entendeu? E é isso, amiga. Mas vai dar tudo certo. Você vai conseguir montar seu enxoval, você vai conseguir fazer tudo e vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. Espero que esteja dando tudo certo pra você que for mamãe de primeira viagem, caiu nesse vídeo. Compartilha aqui a sua experiência, como que tá sendo esse momento pra você. Eu posso dizer hoje, assim, nem cheguei ainda no final, nem tive o neném ainda, mas posso dizer que a gestação, ela é muito desafiadora, ela pode ser um momento mágico, realmente. Você pode ver as coisas de uma forma bem diferente, principalmente dentro dos seus relacionamentos, seja relacionamentos familiares ou relacionamento amoroso, se você for casada, ou se você tiver um namorado, enfim. Ali, o pai do seu filho. Então você começa a ver com outros olhos, sabe? Tudo, sabe? Cada relacionamento ali é diferente, você começa a ver com outros olhos. Você começa a perceber a importância realmente de muitas pessoas, de muitas coisas, e o quanto talvez você era realmente importante para algumas pessoas e para outras você só era útil quando você era útil. Enfim, amiga, faz muito parte, vai ser um momento desafiador. Vai ser um momento desafiador, mas faz parte. E é isso. Tem as coisas boas, tem muitas coisas boas, inclusive, mas tem os desafios também. E faz parte. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me deixe saber nos comentários. E se você não gostou, paciência. É isso. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.